Na frente de sócios, investidores e funcionários, Eduardo apontou o dedo para Renata e disse que ela não era nada sem ele. Ele achava que tinha vencido. Não sabia que ela já tinha preparado cada detalhe do que viria a seguir. Você não é nada sem mim. A voz de Eduardo cortou o ar da sala de reunião como um tapa. 30 pares de olhos se viraram para Renata de uma vez. Alguns com pena, outros com curiosidade. A maioria envergonhada por ela. Ela não chorou, não gritou, não recuou. Devagar, sem pressa, ela abaixou o olhar para o celular que estava na mesa à sua frente, verificou algo na tela e virou o aparelho de bruços. Depois disso, ergueu os olhos para Eduardo e sorriu. Não era um sorriso nervoso, não era um sorriso forçado. Era o tipo de sorriso que aparece quando a pessoa sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos minutos. Eduardo franziu a testa. Tá achando graça do quê, Renata? Ela não respondeu. Do outro lado da mesa, Gilberto, o contador, olhou para os próprios dedos. Seus ombros caíram levemente, como se ele quisesse desaparecer da cadeira. Um dos investidores se mexeu na cadeira, desconfortável. Outro olhou para o relógio. Eduardo bateu a mão na mesa. Você entrou nessa empresa com zero de experiência, zero de dinheiro, zero de contato. Tudo que você tem hoje foi porque eu deixei. E todo mundo aqui sabe disso. A sala ficou em silêncio. Renata ainda não tinha dito uma palavra. Ela apenas abriu levemente a pasta que estava do seu lado esquerdo, passou os olhos por uma folha que estava lá dentro e fechou de volta. Foi nesse momento que Eduardo se inclinou para a frente, apoiou as duas mãos na mesa e disse, com a voz mais fria que alguém já ouviu num ambiente de negócios: Você está demitida da sua própria empresa, e se abrir a boca para reclamar, eu te garanto que você vai sair daqui sem nada. Absolutamente nada. Renata colocou as mãos sobre a pasta, respirou fundo e olhou para ele com uma calma que não fazia sentido nenhum. O que estava naquela pasta que deixava Renata tão tranquila enquanto tudo desmoronava? A voz de Eduardo ecoou na cabeça de Renata. E, de repente, como se alguém tivesse apertado um botão, ela não estava mais ali. Ela estava em um apartamento pequeno no bairro do Tatuapé, 11 anos atrás, com uma xícara de café frio na mão e uma planilha aberta no notebook velho que travava a cada meia hora. Eduardo estava sentado no chão, com amostras de produto espalhadas por todo lado, animado do jeito que só pessoas apaixonadas pelo que fazem conseguem ser. Renata, olha esse aqui. Esse é o que vai vender. Eu sei que vai. Ela foi até ele, sentou no chão também. E os dois ficaram ali até a madrugada, organizando cada detalhe, cada número, cada nome de fornecedor. Quando a empresa não tinha nada, ela era a primeira a chegar e a última a sair. Foi ela quem ligou para os primeiros clientes. Foi ela quem redigiu os primeiros contratos, mesmo sem ter estudado direito. Foi ela quem segurou as contas no mês em que Eduardo ficou doente e não conseguiu trabalhar por 3 semanas. Eles construíram aquilo juntos, tijolo por tijolo, mas aí veio o dia que ela tentava não lembrar. Era uma terça-feira comum. Ela tinha ido buscar um extrato bancário antigo na gaveta do escritório de casa. Aquela gaveta que Eduardo nunca deixava ela mexer, sempre com alguma desculpa pronta. A gaveta estava destrancada. Renata não estava procurando nada demais, só o extrato. Mas o que ela encontrou não era extrato nenhum. Era um contrato, com o nome de uma empresa que ela nunca tinha ouvido falar. Uma empresa aberta havia 2 anos, com um CNPJ diferente e com um nome de sócia que ela conhecia muito bem, porque já tinha visto esse nome no celular de Eduardo uma vez, e ele tinha dito que era uma fornecedora. As mãos de Renata começaram a tremer. Ela fotografou cada página, fechou a gaveta. Voltou para a cozinha, terminou o café frio. E foi naquele momento, em silêncio total, que ela decidiu que não ia confrontar Eduardo com raiva, não ia gritar, não ia chorar na frente dele.
Ela ia descobrir tudo, cada centavo, cada transferência, cada mentira, e só ia se mover quando tivesse tudo nas mãos. O riso abafado de um dos investidores na sala trouxe Renata de volta ao presente. Eduardo ainda estava de pé, esperando uma reação dela. A pasta continuava fechada sobre a mesa. Renata olhou para o relógio na parede. A doutora Adriana estava chegando em 23 minutos. Ela só precisava segurar mais 23 minutos. Mas vamos voltar algumas semanas antes, daquele dia na sala de reunião. Depois de encontrar o contrato naquela gaveta, Renata passou 3 dias relendo os documentos que tinha fotografado. Cruzou os números com o que ela conhecia do financeiro da empresa. E quando os pedaços começaram a se encaixar, o estômago dela virou. Eduardo estava desviando dinheiro da empresa há pelo menos 2 anos. Ela precisava contar para alguém. O primeiro passo que ela deu foi tentar conversar com Fábio, um dos sócios menores, que entrou na empresa 3 anos atrás, e sempre pareceu uma pessoa justa. Ela o esperou na saída do escritório, numa quarta-feira de tarde. Fábio, eu preciso de 5 minutos. Ele parou, olhou para os lados, como se tivesse com pressa. Tô voando, Renata. Amanhã a gente fala. Não é sobre trabalho, é sobre a empresa, sobre dinheiro que sumiu. Ele fechou o rosto. Que dinheiro? Você viu o balanço do trimestre? Tá tudo dentro do esperado. O balanço que Eduardo apresentou, Fábio. Eu tô te falando de movimentações que não estão nesse balanço. Ele suspirou, jogou a mochila no ombro e disse sem olhar para ela. Renata, você tá passando por um momento difícil no casamento. Todo mundo percebe, mas misturar isso com o trabalho não vai te fazer bem, não. E foi embora. Ela ficou parada no estacionamento, com os documentos impressos dentro da bolsa, sentindo o peso de cada folha. No dia seguinte, ela tentou com Denise, a responsável pelo financeiro da empresa. Denise ouviu por 2 minutos, olhou para a tela do computador dela e disse: Eu só processo o que Eduardo aprova. Não tenho acesso ao que você está falando. Mas você nunca achou estranho essa conta aqui aparecer nas transferências? Eu faço meu trabalho, Renata. Sugiro que você faça o mesmo. A porta do escritório de Denise fechou. Renata encostou na parede do corredor e respirou fundo. Ninguém ia acreditar nela enquanto ela não tivesse uma prova que fosse impossível de ignorar. Fotos de um contrato não eram suficientes. Ela precisava de alguém de dentro. Ela precisava de Gilberto. Só que chegar até Gilberto não era simples. Ele era o contador da empresa há 7 anos, leal a Eduardo de um jeito que parecia quase pessoal. Toda vez que os dois se cruzavam nos corredores, Gilberto desviava o olhar de Renata como se ela fosse invisível. Mas ela tentou. Ela marcou uma reunião informal, num café perto do escritório, na hora do almoço. Gilberto chegou atrasado, pediu só água e ficou com os olhos na mesa o tempo todo. Gilberto, eu só preciso que você confirme uma coisa. Essa empresa aqui. Ela mostrou o nome no celular. Você já processou alguma transferência para esse CNPJ? Ele ficou em silêncio por uns 10 segundos. Não posso falar sobre movimentações financeiras da empresa sem autorização. Não estou pedindo um relatório oficial, estou te perguntando uma coisa direta. Renata, a voz dele ficou baixa. Você não sabe no que está se metendo. Ele se levantou, deixou o dinheiro em cima da mesa para pagar a água que mal tocou e foi embora. Naquela noite, Eduardo chegou em casa diferente. Ele não cumprimentou, não perguntou como foi o dia. Foi direto para o escritório de casa e ficou lá por quase 1 hora. Quando saiu, ele se apoiou na moldura da porta da sala e disse: Soube que você ficou fazendo pergunta para os sócios. Renata não levantou os olhos do livro que fingia estar lendo. Que tipo de pergunta? Não faz esse jogo comigo. A voz dele endureceu. Você não tem acesso aos documentos financeiros da empresa por um motivo. Você cuida da parte operacional. O resto não é da sua conta. Eu sou sócia, Eduardo.
Sócia minoritária, com funções bem definidas. E se eu descobrir que você está tentando criar problema onde não existe, eu vou rever essa sociedade. Tô sendo claro? Ela fechou o livro. Claríssimo. Eduardo ficou olhando para ela por uns segundos, como se estivesse tentando ler o que ela estava pensando. Depois foi para o quarto. Renata ficou parada no sofá até ouvir o barulho do chuveiro. Aí, ela pegou o celular e começou a pesquisar o nome de advogadas especializadas em direito societário. Mas nem uma hora depois, com 3 nomes na tela, a dúvida bateu de um jeito que ela não esperava. E se ela estivesse exagerando? O contrato que ela tinha fotografado podia ter uma explicação. Talvez fosse uma empresa parceira que ela simplesmente não conhecia. Talvez Eduardo tivesse separado aquele CNPJ por alguma questão tributária que ela não entendia. Talvez todo mundo estivesse certo. Talvez ela estivesse misturando os problemas do casamento com o trabalho, exatamente como Fábio tinha dito. A voz da mãe dela veio de algum lugar da memória. Sua mãe tinha ficado 22 anos num relacionamento onde alguém vivia dizendo que ela estava exagerando, que ela estava inventando, que a percepção dela não era confiável. E ela tinha acreditado por tempo demais. Confie no que você viu, Renata. Era o que a mãe dizia hoje, com os olhos cheios de arrependimento. Confie nos seus olhos, não no que querem que você enxergue. Renata olhou para a tela do celular, escolheu um nome da lista e digitou a primeira mensagem. Doutora Adriana, meu nome é Renata. Acho que preciso de ajuda. A reunião com os investidores foi marcada para uma terça-feira de manhã. Eduardo tinha enviado o convite para todo mundo na véspera, com pauta vaga, só dizendo que seria uma atualização estratégica importante sobre os rumos da empresa. Renata recebeu o mesmo e-mail que os outros, sem nenhuma conversa prévia, sem nenhum aviso do que viria. Ela chegou cedo. Organizou os materiais dela na cadeira ao lado da janela, onde sempre sentava. Colocou a pasta sobre a mesa. Os investidores foram chegando aos poucos. Cumprimentos rápidos, café, aquela conversa de corredor que acontece antes de toda reunião grande. Eduardo entrou por último, como sempre fazia, quando queria que todo mundo já estivesse sentado quando ele aparecesse. Paletó escuro, postura de quem é dono do ambiente. Ele olhou para Renata uma vez, rápido, e não disse nada. Começou a reunião falando de números, crescimento do último trimestre, projeções para o semestre seguinte, novos contratos fechados. A voz dele era segura, animada, o tipo de apresentação que ele fazia bem. E então, sem nenhuma transição, ele colocou um slide na tela com o organograma da empresa. O nome de Renata estava lá, mas o cargo ao lado do nome dela era Suporte Operacional. Ela piscou. Suporte Operacional. Não sócia, não diretora de operações, como era o título dela há 6 anos. Suporte Operacional. O tipo de cargo que você dá para um estagiário. Ela abriu a boca para falar alguma coisa. Eduardo já estava falando. A Renata cuida da parte administrativa do dia a dia, né, Renata? Agenda, fornecedores, esse tipo de coisa. 2 investidores anotaram algo nos blocos deles. Ela sentiu o calor subir no rosto. Eduardo, meu cargo é diretora de operações. Sempre foi. Ele sorriu, o tipo de sorriso que não chega nos olhos. Claro, claro, questão de nomenclatura interna. E virou para os investidores como se ela não tivesse falado nada. Como eu dizia, as decisões estratégicas da empresa passam por mim e pelos sócios principais. Ela ficou olhando para o slide por uns 3 segundos. Ninguém na sala disse nada. Um dos investidores, o Sr. Barros, que ela conhecia há 4 anos, desviou o olhar quando ela tentou fazer contato visual com ele. A reunião continuou. Nos 30 minutos seguintes, Eduardo foi construindo uma narrativa, cuidadosa, calculada, do jeito que ele sabia fazer.
Contou a história da empresa como se tivesse começado e crescido por força da própria vontade dele. Mencionou cada decisão importante usando "eu decidi", "eu fechei", "eu vi essa oportunidade". Renata não apareceu em nenhuma dessas frases. Quando terminou a apresentação, ele abriu para perguntas. O Dr. Henrique, investidor mais novo, levantou a mão. Eduardo, quero entender melhor a estrutura de gestão. Quem são os tomadores de decisão de fato no dia a dia? Eduardo não hesitou. Eu, o Fábio e o Rodrigo. A gente forma o núcleo executivo. Fábio estava sentado 2 lugares à direita de Renata. Ele não olhou para ela. Rodrigo, do outro lado da mesa, tampouco. Renata colocou as 2 mãos sobre a pasta e respirou devagar pelo nariz. Foi quando Eduardo olhou para ela, como se tivesse lembrado que ela estava na sala, e disse com aquele tom de quem está fazendo um favor: "A Renata nos apoia muito bem na parte operacional. A gente não chegaria onde chegou sem o apoio dela." Apoio. 11 anos. Madrugadas, primeiros clientes, contratos redigidos na mesa da cozinha, contas seguradas no mês em que ele ficou doente. Apoio. Dr. Henrique anotou algo e assentiu com a cabeça, satisfeito com a resposta. Ninguém questionou nada. Renata se levantou. "Preciso fazer uma correção." Algumas cabeças se viraram. Eduardo franziu o senho, mas não disse nada ainda. "Eu não sou suporte operacional. Eu sou sócia dessa empresa desde o primeiro dia. Fui eu quem fechou os 3 maiores contratos que temos hoje na carteira. Fui eu quem reestruturou o processo logístico em 2019, o que reduziu nosso custo operacional em quase 30%. Esses resultados que vocês viram nessa apresentação têm o meu nome neles, mesmo que ele não tenha mencionado." Silêncio. Por uns 5 segundos, a sala ficou completamente quieta. O Sr. Barros ergueu levemente a sobrancelha. O Dr. Henrique parou de escrever. Parecia que alguém ia falar. Parecia que alguém ia perguntar, ia pedir explicação, ia abrir espaço para ela continuar. Eduardo se levantou devagar e riu. Não era um riso alto, era pior do que isso. Era aquele riso baixo, quase interno, de quem acha que a situação é cômica demais para ser levada a sério. "Gente, me desculpem." Ele olhou para os investidores com um ar de paciência. "A Renata está passando por um momento pessoal difícil. A gente está resolvendo algumas questões em casa, e às vezes isso transborda para o ambiente de trabalho." Um dos assessores ao fundo sorriu discretamente. Fábio colocou a mão na testa. "Eduardo, não é uma questão pessoal." "Renata." A voz dele ficou diferente, mais grave, mais firme, do tipo que usava quando queria encerrar um assunto. "Você não fechou esses contratos. Você fez a parte operacional. Tem diferença. Fechar contrato é negociação, é relacionamento, é visão de negócio. Você executou o que foi decidido. Tudo bem, cada um tem seu papel." O assessor ao fundo não escondeu mais o sorriso. Rodrigo olhou para a janela. O Sr. Barros abriu o celular. Renata sentiu as pernas ficarem levemente pesadas, mas se manteve de pé. "Eu tenho e-mails, Eduardo. Tenho registros de cada negociação. Você não é nada sem mim." A frase veio devagar, clara, alta o suficiente para todo mundo ouvir. E a sala deixou acontecer. Ninguém protestou. Ninguém olhou para ela com solidariedade. O Dr. Henrique voltou a escrever no bloco. O Sr. Barros continuava no celular. Fábio olhava para a mesa. Eduardo continuou, como se tivesse acabado de dizer algo completamente razoável. "Você entrou aqui com 0. Cresceu porque eu deixei. E agora que as coisas estão indo bem, você quer reescrever a história. Isso não vai acontecer." Renata olhou para cada rosto na sala. Um por um. Nenhum olhou de volta. Ela pegou a pasta, colocou debaixo do braço e caminhou até a porta. Eduardo falou para as costas dela. "A reunião não acabou." Ela abriu a porta. "A minha acabou." E saiu.
Do corredor, ela ouviu Eduardo retomar a apresentação como se nada tivesse acontecido. Ouviu uma risada leve vinda da sala. Não sabia de quem era e não quis saber. Ela desceu as escadas em vez de pegar o elevador. Precisava de ar. Precisava de 23 minutos. O estacionamento estava quase vazio naquele horário. Renata entrou no carro, jogou a pasta no banco do passageiro e ficou parada com as duas mãos no volante sem ligar o motor. Do 12º andar, a reunião continuava. Ela não precisava estar lá para saber o que estava acontecendo. Eduardo estava retomando o controle da narrativa. Os investidores estavam acenando com a cabeça e o nome dela estava sendo apagado de uma história que ela ajudou a escrever linha por linha. Ela ficou olhando para o painel do carro. O display marcava 9h47. Ela tinha saído de casa às 8h15, com a pasta debaixo do braço, achando que tinha material suficiente para pelo menos levantar uma dúvida na cabeça de alguém, achando que, se falasse com firmeza, alguém ia escutar. Não foi assim. Ela apoiou a testa no volante. E pela primeira vez em semanas, o cansaço bateu de verdade. Não o cansaço de não dormir bem, não o cansaço de trabalhar demais. Era aquele outro cansaço mais fundo de carregar um peso que ninguém ao redor parece enxergar. Ela pensou em ligar para a mãe. Chegou até a desbloquear o celular e abrir o contato. Mas parou. Se ligasse agora, ia chorar. E se chorasse, ia ouvir a voz da mãe ficando preocupada. E aí ia ter que explicar tudo. E no meio de tudo isso, alguém lá em cima ia tomar uma decisão que ia ser difícil de reverter depois. Ela não podia se dar ao luxo de desmoronar agora. Ela trancou o celular e encostou o banco levemente para trás. Foi quando o cotovelo dela bateu em alguma coisa no banco de trás. Ela se virou. Era uma pasta diferente da que ela tinha trazido. Mais fina, sem etiqueta, com um elástico azul segurando as folhas. Ela não reconheceu de imediato. Pegou a pasta, passou o elástico e abriu. A primeira folha era uma impressão de e-mail. Sem remetente identificado, só o corpo da mensagem. Eram 3 parágrafos curtos, com números, datas e um nome de empresa que ela já tinha visto antes. A empresa Fantasma. Mas agora tinha algo a mais. Tinha valores, datas específicas de transferência. E no rodapé de uma das páginas tinha uma anotação manuscrita, pequena, quase discreta. Confere com extrato de março e abril. 2 anos seguidos. Ela virou para a próxima folha. Era uma segunda impressão, dessa vez com um trecho de contrato. O mesmo CNPJ, só que agora tinha o nome completo da sócia da empresa Fantasma, endereço e uma cláusula de distribuição de lucros que vinha direto de uma conta vinculada à empresa de Eduardo. Renata ficou olhando para aquelas folhas por um tempo que ela não soube medir. Alguém tinha colocado aquela pasta no banco de trás do carro dela. Alguém que tinha acesso ao estacionamento do prédio. Alguém que não podia ou não queria aparecer, mas que sabia o suficiente para montar aquilo. Gilberto. Tinha que ser Gilberto. Aquele olhar desviado no café. O nervosismo. O jeito que ele tinha levantado rápido demais. Ele não tinha ido embora porque não queria ajudar. Ele tinha ido embora porque estava com medo e precisava de um jeito de ajudar sem aparecer. Renata respirou fundo. Passou os dedos pelas folhas de novo, devagar, contando quantas eram. 11 páginas. 11 páginas que nas mãos certas podiam mudar tudo. Ela pegou o celular, abriu as conversas e foi até o nome de doutora Adriana. Digitou rápido, sem reler. Adriana, preciso te ver hoje. Tenho o que você disse que precisava, tudo. A resposta veio em menos de 2 minutos. Estou livre a partir das 14 horas. Pode vir ao escritório. Renata colocou o celular no suporte do painel, enfiou a pasta nova dentro da original e ligou o motor. O display agora marcava 10h03. Ela tinha tempo. Saiu do estacionamento devagar, virou à direita na saída e pela primeira vez naquela manhã, os ombros dela baixaram.
não de derrota, de quem acabou de decidir que essa é a última vez que sai de uma sala antes de terminar o que precisa ser terminado. O escritório da doutora Adriana ficava num sobrado no Itaim Bibi, daqueles que por fora parecem pequenos, mas por dentro são maiores do que você espera. Renata subiu os 3 degraus da entrada, tocou a campainha e esperou. A porta abriu em menos de 10 segundos. Adriana tinha 52 anos, cabelo grisalho cortado reto na altura do queixo e um jeito de olhar para você que fazia você sentir que ela já tinha visto coisa pior do que o seu problema e resolvido tudo antes do café da manhã. Era o tipo de pessoa que não abraça logo de cara, mas quando faz, você sente que está seguro. Ela olhou para a pasta debaixo do braço de Renata. Entra. Elas sentaram na mesa da sala de reunião. Adriana não pediu café, não fez conversa de corredor. Abriu o bloco de notas e olhou para Renata. Me mostra. Renata colocou a pasta sobre a mesa e abriu. Adriana pegou a primeira folha, leu devagar, passou para a segunda, voltou para a primeira, comparou as duas. Não falou nada por uns 4 minutos. Quando levantou os olhos, a expressão dela era diferente. Não era surpresa, era reconhecimento. Eu já vi estrutura parecida com essa antes. Empresa fantasma usada para desviar lucro antes da distribuição entre os sócios. Você, como sócia minoritária, recebe menos porque o bolo já chegou menor até você. Quem criou o CNPJ aparece como beneficiária direta dos lucros que deveriam ter passado pela empresa principal. Renata assentiu devagar. Quanto tempo você acha que isso está acontecendo? Pelo menos 2 anos. Talvez mais. Adriana bateu o dedo na mesa 2 vezes. Você tem ideia de quem te deixou isso no carro? Acho que foi o contador, Gilberto. Ele estava estranho comigo há semanas. Preciso falar com ele. Você consegue contato? Tenho o celular pessoal dele. Então liga agora. Aqui, na minha frente. Renata pegou o celular. As mãos estavam firmes dessa vez. Gilberto atendeu no 3º toque. Ficou em silêncio quando ela falou o nome de Adriana. Silêncio longo, do tipo que diz muito sem dizer nada. Eu precisaria que você viesse até mim, disse Renata. Não hoje, amanhã cedo, com tudo que você tiver. Mais silêncio. Gilberto, tá bom, ele disse com a voz baixa. Mas eu preciso de garantia de que meu nome não aparece antes da hora. Adriana acenou com a cabeça quando Renata olhou para ela. Você tem essa garantia, disse Renata. A ligação terminou. Adriana fechou o bloco de notas e disse: agora a gente trabalha. Gilberto chegou no dia seguinte às 8 da manhã com uma mochila preta e um semblante de quem não tinha dormido. Sentou na mesma cadeira que Renata tinha sentado no dia anterior e colocou um pendrive sobre a mesa. Tá tudo aí. 2 anos e 3 meses de extratos, transferências e relatórios paralelos que Eduardo mandava eu preparar fora do sistema oficial. Eu guardei tudo numa pasta criptografada. Não sabia se ia usar algum dia, mas não conseguia apagar. Adriana conectou o pendrive no notebook. A tela encheu de arquivos. Gilberto passou a mão no rosto e olhou para Renata. Eu sei que eu devia ter falado antes, mas você não tem noção do que ele é capaz quando se sente encurralado. Eu tenho família. Eu sei, disse Renata. E não disse mais nada porque sabia que cobrar alguém que estava com medo não ia adiantar nada naquele momento. Adriana abriu o primeiro arquivo. Era uma planilha com colunas de datas, valores e um código de identificação que ela levou alguns segundos para decifrar. Esse código aqui é o quê? É o número interno das transferências. Cada uma tem um código que eu criava manualmente, fora do sistema contábil oficial. Eduardo me pedia os relatórios nesse formato porque dizia que era mais fácil de acompanhar. Mais fácil de esconder, você diz. Gilberto não respondeu. Adriana cruzou 3 arquivos diferentes, abriu uma calculadora na tela ao lado e começou a somar. Quando terminou, virou o notebook para Renata ver o número.
Renata olhou para a tela. Fechou os olhos por 2 segundos. Eram quase 2.300.000 reais, desviados ao longo de 27 meses. Distribuídos em parcelas que individualmente pareciam pequenas, mas que somadas formavam um rombo que ela nunca teria descoberto se não tivesse aberto aquela gaveta por acaso. Isso é irrefutável, disse Adriana. Com os extratos bancários cruzados, o contrato social da empresa fantasma e o Gilberto como testemunha, não tem defesa que segure. Renata respirou fundo. Quando a gente faz isso? Adriana voltou para o calendário no computador dela. Eduardo tem uma assembleia geral marcada para quando? Ele antecipou. É depois de amanhã. Então, é depois de amanhã. Renata olhou para Gilberto. Ele estava com os cotovelos na mesa e os olhos fixos no pendrive, ainda conectado no notebook de Adriana. Você vai conseguir estar lá? Perguntou Renata. Ele ficou em silêncio por uns 8 segundos. Vou. Adriana trabalhou durante o dia todo montando o dossiê. Quando Renata saiu do escritório às 7 da noite, tinha nas mãos um documento de 24 páginas, com tudo organizado em ordem cronológica, com referência cruzada entre cada transferência e o extrato bancário correspondente. Era o tipo de material que não deixava brecha. Na manhã seguinte, Renata acordou com uma mensagem de Eduardo no celular. A assembleia foi antecipada para amanhã às 9h, confirmado com todos os sócios. Ela ficou olhando para a mensagem. Amanhã às 9h era o horário original que Adriana já sabia. Não tinha mudado nada. Mas aí veio a segunda mensagem, enviada 2 minutos depois da primeira. Vou pedir formalmente a sua saída da sociedade durante a assembleia. Já conversei com os outros sócios. Recomendo que você aceite os termos que vou apresentar sem transformar isso num problema maior do que precisa ser. Renata releu a segunda mensagem 3 vezes. Ligou para a Adriana. Ele vai pedir minha saída amanhã, na frente de todo mundo. Melhor ainda, disse Adriana sem nenhuma hesitação. Quanto mais confiante ele estiver entrando nessa sala, mais alto vai ser a queda. Adriana, ele disse que já conversou com todos os sócios, e se eles votarem antes de eu conseguir apresentar qualquer coisa. É por isso que você vai chegar antes de todo mundo, e quando ele abrir a boca para pedir sua saída, você vai deixar ele terminar a frase. Aí você pede a palavra. Renata ficou em silêncio. Confia em mim, disse Adriana. Você ficou 2 anos sendo ignorada nessa empresa. Amanhã todo mundo vai ouvir cada palavra que você disser. Eu garanto. A ligação terminou. Renata colocou o celular na mesa e olhou para a pasta com o dossiê do outro lado do quarto. Era agora ou nunca. Naquela noite, o apartamento de Renata virou um escritório improvisado. A mesa da sala estava coberta de folhas impressas, post-its amarelos, canetas coloridas e 2 notebooks abertos ao mesmo tempo. Adriana tinha chegado às 8 da noite com um café na mão e uma expressão de quem estava pronta para uma guerra. Elas dividiram o trabalho sem precisar combinar muito. Adriana ficou responsável pela ordem de apresentação das provas, montando uma sequência que construía o caso camada por camada, sem deixar espaço para questionamento. Renata ficou responsável por revisar cada número, cada data, cada nome, garantindo que não tinha nenhum erro que Eduardo pudesse usar para desacreditar o material. Gilberto participou por ligação em voz alta no centro da mesa, respondendo perguntas, enquanto Adriana ia montando a linha do tempo das transferências. Essa aqui de março de 2022, disse Adriana, apontando para uma linha da planilha. Tem como você confirmar que o valor saiu antes do fechamento do balanço trimestral? Sim, saiu 3 dias antes. Por isso não aparece no balanço que foi apresentado aos sócios. E você tem o registro interno que comprova a data? Está no pendrive, pasta 3, arquivo com o nome Ajuste Março.
Adriana abriu o arquivo, verificou e marcou o trecho com um marca-texto laranja. Esse processo se repetiu por quase 2 horas. Pergunta, confirmação, marcação. Cada ponto vulnerável que Eduardo poderia atacar foi identificado e reforçado com uma segunda fonte de prova. Quando terminaram a linha do tempo, eram quase 11 da noite. Adriana empilhou as folhas, bateu na mesa para alinhar e disse: "Tá sólido. Se ele tentar questionar qualquer parte disso, a resposta já está aqui." Renata esticou o pescoço para o lado, ouviu o estalo e foi até a cozinha buscar água. Quando voltou, Adriana estava com o celular na mão, a expressão diferente. "O quê?" perguntou Renata. "Acabei de receber uma mensagem do Gilberto." Renata se aproximou. A mensagem dizia: "Adriana, preciso ser honesto. Tô com medo de aparecer amanhã. Eduardo me ligou hoje à tarde perguntando se eu ia na assembleia. Não sei como ele sabe que eu tô envolvido, mas o jeito que ele perguntou não foi normal. Tô pensando em não ir." Renata e Adriana ficaram em silêncio por uns 3 segundos. "Sem o Gilberto como testemunha presencial, o dossiê ainda vale muito", disse Adriana devagar. "Mas Eduardo vai dizer que os documentos foram adulterados, que eu montei isso, que você plantou prova. Com ele na sala, essa narrativa não cola. Sem ele..." "Eu sei", disse Renata. Ela pegou o celular e ligou para Gilberto. Ele atendeu no segundo toque, o que dizia que estava esperando a ligação. "Gilberto, me ouve?" "Renata, eu não quero problema. Eu tenho uma filha de 7 anos, tenho conta para pagar." "Eu sei. E eu não tô te pedindo para ser herói. Tô te pedindo para falar a verdade uma vez, uma única vez, na frente das pessoas certas. Depois disso, você vai para casa, abraça a sua filha e eu cuido do resto." Silêncio do outro lado. "Ele vai me demitir." "Ele já tá te usando, Gilberto. Você acha que alguém que pede para um funcionário esconder transferência milionária vai proteger esse funcionário quando as coisas apertarem? Você é a primeira pessoa que ele vai jogar embaixo do ônibus quando não tiver mais saída." Mais silêncio. "E se der errado?" "Não vai dar, mas se der, a Adriana garante que sua colaboração fica documentada como voluntária e espontânea. Isso te protege juridicamente." Adriana acenou com a cabeça, confirmando. Renata esperou. 15 segundos, 20. "Que horas começa?" Ela fechou os olhos por um segundo antes de responder. 9 da manhã. Chega às 8h40. Entra com a gente." "Tá bom." A ligação terminou. Adriana já estava guardando os documentos na pasta quando Renata voltou para a mesa. "Bom trabalho", disse Adriana sem drama. Elas terminaram de organizar tudo em silêncio. Cada documento numerado, cada prova na ordem certa, o dossiê completo separado em 3 cópias, uma para Adriana, uma para Renata e uma para ficar lacrada na bolsa de Gilberto até o momento certo. Adriana saiu às 11h30. Renata ficou sozinha na sala, com a mesa bagunçada e a pasta final fechada na cadeira ao lado. Ela não tentou dormir antes da meia-noite. Ficou sentada no sofá, com o volume da televisão no mínimo, olhando para a pasta sem realmente ver ela. Às 8h20 da manhã seguinte, ela estacionou o carro, pegou a pasta, colocou o ombro para frente e entrou no prédio. Gilberto estava esperando na entrada, como prometido. Os dois subiram juntos, sem trocar uma palavra. O elevador abriu no 12º andar. A porta da sala de reunião estava fechada. Renata respirou fundo, colocou a mão na maçaneta e abriu. Eduardo estava de pé na cabeceira da mesa quando Renata e Gilberto entraram. Ele viu os dois ao mesmo tempo. O rosto dele não mudou imediatamente. Foi uma fração de segundo, uma hesitação pequena, quase imperceptível. Mas Renata viu. Ele se recuperou rápido. "Renata." A voz saiu firme, controlada. "Que bom que você veio. Vai ser mais fácil resolver tudo com você presente." Ela puxou a cadeira e sentou. Gilberto sentou ao lado dela, de cabeça baixa.
Eduardo deixou o olhar pousar em Gilberto por 2 segundos. Depois virou para os sócios e investidores que já estavam na sala. O senhor Barros, o Dr. Henrique, Fábio, Rodrigo, 2 assessores e uma advogada corporativa que Renata não reconheceu. Alguém que Eduardo tinha contratado para o dia. A porta se abriu mais uma vez. Adriana entrou, cumprimentou com um aceno de cabeça e sentou do lado de Renata. Eduardo olhou para ela com o queixo levemente erguido. Eu não vi seu nome na lista de convidados. Sou advogada da senhora Renata, disse Adriana, abrindo o notebook com calma. Tenho todo o direito de estar aqui. A advogada corporativa de Eduardo anotou algo. Eduardo ajeitou o paletó e começou. Ele falou por quase 20 minutos. Era uma apresentação preparada, polida, do tipo que leva dias para montar. Começou com os números do último semestre, todos positivos, todos impressionantes. Falou do crescimento de 23% na receita. Falou dos novos contratos. Falou da solidez da empresa e de como ela estava pronta para um novo ciclo. E então, chegou na parte que ele tinha ensaiado com mais cuidado. Para esse novo ciclo, precisamos de uma estrutura de gestão mais enxuta e mais alinhada. Por isso, estou propondo formalmente a dissolução da participação societária de Renata Cavalcante, com indenização nos termos do contrato social. Ele deu uma pausa, olhou para ela e disse: "Isso é o melhor para a empresa. E honestamente, Renata, acho que você sabe disso." Fábio olhou para a mesa. O Sr. Barros concordou levemente com a cabeça. Eduardo se apoiou na cadeira com um ar de quem acabou de resolver um problema chato, mas necessário. Cruzou os braços com leveza, olhou para os investidores e disse: "Alguma objeção?" Ninguém falou nada. Ele estava no auge. Dono da sala, dono da narrativa, dono de tudo. Foi quando Renata abriu a pasta. "Eu tenho uma objeção." A voz de Renata saiu firme, sem tremor, sem pressa. Eduardo virou o rosto para ela com um sorriso de paciência forçada. "Renata, eu peço 2 minutos. Só 2. Adriana já estava de pé, conectando um cabo no projetor que estava no canto da sala. A advogada corporativa de Eduardo se mexeu na cadeira. Não houve previsão de apresentação adicional na pauta. 2 minutos, repetiu Renata, olhando direto para o Dr. Henrique. Ele olhou para Eduardo. Eduardo franziu levemente o senho, mas fez um gesto com a mão como quem diz: "Deixa ela, vai ser rápido." A tela do projetor acendeu. O primeiro slide mostrava o nome da empresa fantasma, o CNPJ, a data de abertura e o nome da sócia registrada. Silêncio imediato na sala. "Essa é uma empresa aberta há 2 anos e 8 meses, disse Renata. "O nome da sócia todos vocês vão reconhecer. É a mesma pessoa que aparece como fornecedora recorrente nos relatórios que vocês recebem todo trimestre." O Sr. Barros se inclinou levemente para a frente. Durante esse período, foram transferidos dessa empresa para a conta pessoal da sócia registrada, em parcelas mensais, um total de R$ 2.286.000. Eduardo deu uma risada curta. "Isso é ridículo. Você está apresentando o quê, exatamente? Uma impressão de computador que qualquer um pode montar?" Adriana virou para ele com calma. "Pode deixar que a gente chegue nos extratos bancários em um momento." Ela clicou para o próximo slide. Eram os registros internos de transferência com os códigos que Gilberto criava manualmente. Data, valor, código de identificação. 27 meses de entradas. Esses registros foram mantidos em sistema paralelo ao contábil oficial, continuou Renata. "É por isso que não aparecem nos balanços que vocês recebem." "Isso é fabricado." A voz de Eduardo subiu um tom. "Alguém montou isso para me prejudicar. Adriana, você tem noção do que pode acontecer com você por apresentar documento falso num ambiente como esse?" Adriana nem piscou.
Próximo slide, por favor. Renata clicou. Era o extrato bancário real, com as entradas correspondentes a cada código dos registros internos. Cada transferência batia. Data por data. Valor por valor. O doutor Henrique parou de escrever. Quero confirmar algo, disse ele com a voz diferente, mais lenta, mais séria. Esse extrato é verificável? É original, disse Adriana. Temos cópia autenticada em cartório aqui na pasta. Foi quando Gilberto se levantou. Todos na sala olharam para ele. Eduardo ficou completamente imóvel. Eu sou o contador dessa empresa há 7 anos, disse Gilberto, com a voz um pouco trêmula, mas audível. Esses registros internos foram criados por mim, a pedido do Eduardo, fora do sistema oficial. Eu tenho o histórico completo de cada solicitação. O Sr. Barros tirou os óculos e colocou sobre a mesa. Fábio abriu a boca e não fechou por uns 10 segundos. Eduardo olhou para Gilberto com uma expressão que Renata nunca tinha visto nele antes. Não era raiva, era medo. O silêncio que tomou conta da sala era diferente do silêncio de antes. Antes, era o silêncio de quem está entediado, de quem está esperando uma reunião terminar para voltar para o e-mail. Esse era outro tipo. Era o silêncio de quem acabou de entender que estava dentro de algo muito maior do que imaginava. O doutor Henrique foi o primeiro a se mover. Ele pegou os óculos, colocou no rosto e se inclinou para a frente, olhando para a tela do projetor com uma atenção que não tinha dado para nada durante a reunião inteira. Posso ver o extrato de perto? Adriana imprimiu uma cópia e deslizou pela mesa até ele. Ele ficou lendo por quase 1 minuto inteiro, passando o dedo linha por linha. Ao lado dele, o Sr. Barros tinha os cotovelos na mesa e as mãos entrelaçadas na frente do rosto, olhando para Eduardo com uma expressão que não era de raiva ainda. Era de alguém fazendo conta na cabeça e não gostando do resultado. Eduardo. A voz do Sr. Barros saiu baixa, quase íntima. Você quer explicar o que é isso? Eduardo abriu os braços. Barros, você está acreditando nisso? Esse material foi montado por uma mulher que está tentando me destruir porque o casamento dela afundou. Isso é, pessoal, não é... Eduardo! O Sr. Barros não levantou a voz. Não precisou. Eu estou te perguntando sobre os extratos, não sobre o casamento. Fábio empurrou a cadeira levemente para trás, como se quisesse criar distância física da situação. Rodrigo olhou para a advogada corporativa ao lado de Eduardo com uma expressão de quem estava silenciosamente perguntando o que fazer. Ela estava com os olhos na tela do notebook, digitando alguma coisa rápido sem responder. Um dos assessores ao fundo se levantou discretamente e saiu pela porta sem dizer nada. Eduardo viu. Senta, ele disse sem olhar para o assessor. Mas o assessor já tinha ido. O Dr. Henrique colocou o extrato de volta sobre a mesa e olhou para Eduardo com uma objetividade que era quase cirúrgica. Se isso for verificado como autêntico, Eduardo, nós temos um problema sério de governança. E eu preciso saber agora se existe alguma explicação legítima para essas movimentações antes de tomar qualquer decisão. Eduardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Isso vai ser explicado no contexto certo, com os documentos certos, com um contador de confiança analisando. O contador de confiança acabou de falar, disse Renata. Ela disse isso sem ironia, sem tom de vitória, apenas como um fato. Fábio se levantou. Eu preciso de 1 minuto lá fora. Rodrigo se levantou junto, sem dizer nada. Os dois saíram. Eduardo ficou de pé, no mesmo lugar onde estava 20 minutos atrás, quando era dono da sala. Mas a sala não era mais dele. Todo mundo ainda estava sentado, mas ninguém estava mais do lado dele. Era visível. Era o tipo de coisa que você sente antes de conseguir nomear. Ele olhou para Renata, ela olhou de volta e não disse nada.
Eduardo fez o que pessoas acostumadas a controlar tudo fazem quando perdem o controle. Ele tentou sair, pegou o paletó que estava pendurado na cadeira, botou o celular no bolso e caminhou em direção à porta com uma postura que tentava dizer que estava encerrando a reunião por vontade própria. A porta abriu antes que ele chegasse nela. 2 homens entraram, terno, postura, um deles com uma pasta fina debaixo do braço. O Dr. Henrique os reconheceu antes de Eduardo. "Você chamou a CVM?" Eduardo perguntou, virando para Adriana com a voz cortante. "Protocolo padrão em casos de desvio societário com essa magnitude", disse ela, sem levantar os olhos do notebook. "Fizemos a notificação ontem à tarde." Eduardo ficou parado no meio do caminho entre a cadeira e a porta. Um dos homens se aproximou, identificou o cargo e pediu que Eduardo permanecesse na sala para prestar esclarecimentos. "Isso é um absurdo." A voz de Eduardo saiu alta dessa vez. "Eu construí essa empresa do zero. Eu coloquei dinheiro, coloquei tempo, coloquei a minha vida inteira aqui dentro. E vocês estão acreditando numa mulher que não aguentou o casamento e veio inventar uma história?" "Eduardo." O Sr. Barros bateu a palma da mão na mesa, uma vez, seco. Todo mundo parou. "Chega." Uma palavra, mas vinda do Sr. Barros, que tinha investido na empresa desde o 2º ano, que tinha estado em cada reunião importante, que nunca tinha levantado a voz antes, uma palavra era suficiente. Eduardo olhou para ele. O Sr. Barros apontou para a cadeira. Eduardo sentou. O que veio depois durou quase 40 minutos. Perguntas diretas, respostas que Eduardo tentava disfarçar com termos técnicos e desvios de assunto. A cada resposta truncada, o Dr. Henrique cruzava com o extrato. A cada negação de Eduardo, Gilberto confirmava com data e código de transferência. Em determinado momento, Eduardo parou de negar. Ficou olhando para a mesa. Então disse, com uma voz que Renata quase não reconheceu, porque era pequena demais para caber nele: "Eu precisava de uma saída financeira que não fosse visível antes de uma decisão maior sobre a empresa. Não era para durar tanto tempo." O Dr. Henrique anotou. Um dos homens de terno também anotou. A advogada corporativa de Eduardo fechou o notebook, colocou na bolsa e disse baixinho que a partir daquele momento ele precisaria de representação individual. E foi embora. Os sócios que restaram na sala pediram uma assembleia de emergência para a semana seguinte, para votar o afastamento de Eduardo da gestão enquanto a investigação corria. Foi aprovado por unanimidade. Eduardo saiu da sala escoltado, sem paletó, com o celular na mão, olhando para o chão. O mesmo corredor onde 2 dias antes tinha caminhado como dono de tudo. Renata ficou sentada até todo mundo sair. Adriana fechou o notebook, guardou os documentos na pasta e pousou a mão no ombro dela por um segundo. Não precisou dizer nada. Gilberto passou na porta, parou e disse: "Me desculpa ter demorado tanto." Renata assentiu devagar. Quando ficou sozinha, ela olhou para a janela. São Paulo lá embaixo, indiferente, enorme, continuando como sempre. Ela respirou fundo pelo nariz, soltou devagar pela boca e foi embora. O corredor do 12º andar estava vazio quando Renata saiu da sala de reunião. As luzes do teto zumbiam baixinho, o mesmo zumbido de sempre, que ela nunca tinha prestado atenção antes, porque sempre havia barulho de gente, de telefone, de impressora. Agora era só esse zumbido. Ela caminhou devagar até o elevador, apertou o botão e esperou. Adriana apareceu ao lado dela antes que as portas abrissem. "Você tá bem?" Renata pensou na resposta por um segundo. "Tô inteira", disse ela, que é diferente de tá bem, mas por enquanto tá ótimo. Adriana deu um sorriso pequeno e reto daquele jeito dela. As portas abriram. Elas desceram juntas em silêncio. No térreo, Adriana abraçou Renata de um jeito firme, sem exagero. O tipo de abraço que diz: "Você fez o que tinha que fazer."
sem precisar falar isso em voz alta. A partir de agora, o processo corre. Você vai ter que assinar algumas coisas essa semana, mas o mais pesado acabou. Eu sei. Liga se precisar. Adriana pegou o táxi que estava esperando na saída. Renata ficou na calçada por alguns minutos. O sol batia forte para variar em São Paulo, daquele jeito que a cidade tem de ignorar completamente o que está acontecendo com as pessoas dentro dela. Ela tirou o paletó, colocou no braço e começou a andar até o carro. Não correu, não checou o celular, não ligou para ninguém. Andou, e pela primeira vez em muito tempo, cada passo parecia que era dela. 3 semanas depois, o escritório tinha outro clima. Eduardo estava formalmente afastado. A investigação corria. O nome dele tinha aparecido em 2 portais de negócios, com notas curtas e secas sobre o processo. Renata não leu as matérias inteiras. Leu o suficiente para saber que o mundo tinha registrado o que aconteceu, e foi isso. Não sentiu prazer, não sentiu pena, sentiu que estava pronta para virar a página. Naquela tarde de terça-feira, o Dr. Henrique pediu uma reunião com ela. Ele chegou pontual, com um café na mão e um caderno novo, e foi direto ao ponto. Renata, o conselho discutiu e a gente quer te oferecer a gestão executiva da empresa enquanto a reorganização societária está em andamento. Você conhece cada parte dessa operação melhor do que qualquer outro nome que a gente poderia trazer agora. Ela ficou olhando para ele. 2 anos atrás, se alguém tivesse feito essa proposta, ela teria pedido um tempo para pensar, teria checado com Eduardo se estava tudo bem, teria diminuído o próprio papel na resposta de algum jeito. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Eu aceito, com 3 condições. O Dr. Henrique abriu o caderno. Me fala. Ela falou, uma por uma, sem pedir desculpa por nenhuma delas. Ele anotou tudo e disse justo, depois de cada ponto. Quando ela saiu da reunião, Gilberto estava no corredor com uma pilha de pastas debaixo do braço. Ele a viu e desacelerou o passo. Soube que você vai assumir a gestão. Soube, certo. Ele assentiu devagar. Precisar de mim, sabe onde me achar? Sei, disse ela, e continuou caminhando. Foi numa sexta-feira, umas 2 semanas depois, que aconteceu o momento que Renata não esqueceu mais. Ela estava saindo de uma reunião com fornecedores quando a assistente nova, uma menina de uns 23 anos, chamada Bruna, veio até ela visivelmente nervosa com um tablet na mão. Renata, eu mandei o relatório de custos para o cliente errado, para a concorrente deles. Eu não sei como errei. Eu estava com 2 abas abertas e... A voz dela estava quebrando. Renata olhou para o tablet. Viu o e-mail. Avaliou o estrago em 2 segundos. Era recuperável. Ela podia chamar Bruna na frente de todo mundo que estava no corredor e fazer exatamente o que sempre foi feito com ela. Podia diminuir. Podia usar aquilo como exemplo. Não fez isso. Bruna, vem comigo. Ela levou a menina para a sala menor, fechou a porta e passou os próximos 20 minutos mostrando como consertar, passo a passo. E-mail de retratação para o cliente certo, ligação para o cliente errado pedindo desconsideração, registro interno do ocorrido. Quando terminou, Bruna estava com os olhos vermelhos, mas a situação estava resolvida. Você vai errar de novo algum dia, disse Renata sem drama. Todo mundo erra. O que diferencia é o que você faz no segundo seguinte. Agora você já sabe o segundo seguinte. Bruna assentiu, agradeceu e saiu. Renata ficou sozinha na sala por um momento, olhando para a porta fechada. Ela podia ter virado outro Eduardo. Era fácil. O poder faz isso com muita gente. Mas não era isso que ela queria ser. Nunca foi. Essa história me afetou de um jeito que eu ainda estou processando. Porque a Renata não venceu porque era a mais forte. Ela venceu porque foi a única que não desistiu de si mesma, mesmo quando todo mundo ao redor estava dizendo, nas palavras e nos silêncios, que ela não valia o espaço que ocupava.
Eu vi nessa história algo que a gente raramente fala: o quanto é difícil confiar em si mesmo quando alguém que você amou passou anos te convencendo do contrário. A dor dela era real, o medo era real, a dúvida era real. E ainda assim, ela abriu aquela pasta. Isso me arrepia, porque no fundo, a gente sabe que o maior ato de coragem não é enfrentar o outro, é não deixar o outro te convencer de que você não é suficiente. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu um aperto no peito em algum momento dessa jornada da Renata, deixa o seu like agora. É a forma mais simples de me dizer que esse tipo de história vale a pena continuar sendo contada. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Adoro saber de onde vocês estão vindo. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. Cada inscrição nova é o que me dá a certeza de que vale a pena continuar. Eu conto muito com a sua ajuda nessa jornada. Não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.